A coroação do rei Charles III é uma das histórias mais tenebrosas e macabras do mundo moderno, cercada por diversas teorias da conspiração, como a morte da sua mãe e a morte da sua falecida esposa, que foi vítima de um acidente muito bem planejado. Vem comigo que lá vem história. Fala galera, tudo certinho, tudo na paz? Professor Elias Ferreira na área, em mais um encontro top para falarmos com vocês sobre a coroação do rei Charles e as conspirações por trás disso. Mas antes de iniciarmos essa história, eu preciso te fazer aquela perguntinha. Quer fazer parte da história desse canal? É muito simples, dá aquele joinha, beleza? Se inscreve e ativa as notificações. Sabe por quê? Porque tem muita história chegando por aí. Para entendermos essa história, nós precisamos compreender que lá na Inglaterra existe o que nós chamamos de monarquia parlamentarista. E o que é isso? O parlamento é o maioral dentro da Inglaterra, com os seus parlamentares, que são votados a partir de uma votação entre o povo. Mas também existe, de forma mais simbólica, a presença de uma família monárquica, ou seja, o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, assim como os contos de fada ou o mundo medieval. Entendendo então, a rainha e o rei, naquele período anterior à coroação do rei Charles, era a rainha Elizabeth, essa mesmo que morreu recentemente e fez um abalo grandioso na história da humanidade. Até antes, o filho da rainha Elizabeth, o rei Charles, ele não podia governar. Mas por que, professor? É bem simples. Ele só poderia governar quando o seu papai morresse e a sua mamãe também. E, em tese, foi bem sequenciado, não é? Porque o seu pai morreu no ano passado e sua mamãe morreu esse ano. Então tudo bem arquitetado ou só mais uma coincidência do acaso? Um pai morrer em um ano, a mãe morrer em outro e o caminho ficar livre para que o rei Charles fosse coroado o rei da Inglaterra. Sei não, hein? Outro ponto bem interessante dentro da coroação do rei Charles na Inglaterra é quanto à sua ex-esposa, a famosíssima Lady Di, uma das mulheres mais importantes ali da Inglaterra, onde todo mundo amava, todo mundo adorava, todos a respeitavam. Inclusive, quando ocorreu a sua morte, a comoção não foi apenas nacional, a comoção foi mundial. Até filme fizeram sobre a morte e a vida dessa mulher incrível e sensacional. Mas em contrapartida, o rei Charles não tinha tanto amor para com a sua ex-esposa. Tem até algumas histórias que, certo dia, ela chorava: meu amor, por que você tá me traindo? Pare de me trair, eu sei. E enquanto ela chorava, o rei Charles olhou para ela e disse: isso são lágrimas de crocodilo, eu não confio em você. Então o rei Charles não foi um marido perfeito e não foi um pai perfeito ou presente para a educação dos filhos, e isso foi fomentando ainda mais uma tristeza grandiosa no coração da sua ex-esposa, a Lady Di. Então a princesa Diana, ela descobre que o rei Charles está atraindo com uma mulher de alta confiança, na qual inclusive ela conhecia. Quando descobre que o príncipe Charles, naquele momento, né, ainda era príncipe, estava atraindo, ela decide se vingar, mas não tenta bater nele ou bater na sua amante, nananina não. Ela se vinga de duas formas bem interessantes. A primeira forma que ela se vinga é contar ao mundo, botar a boca no trombone e dizer: ei, esse homem aí que um dia vai ser rei traiu a sua esposa, e se ele trai a esposa, quem dirá trair a sua própria nação? A outra forma que a grandiosa princesa Diana, ou a Lady Di, transmitiu a sua vingança foi colocando um vestido muito extravagante um dia depois de descobrir a traição do príncipe Charles. Ela sai com um vestido preto, ampla, um pouco extravagante com um decote, e aquele vestido é chamado por alguns jornalistas de o vestido da vingança, que ressaltou com toda a certeza e convicção a beleza avassaladora daquela mulher. Posteriormente, ela decide se separar do homem que um dia a traiu. Só que, voltando para o príncipe Charles, imagine, o mundo sabe que ele traiu, a mamãe rainha sabe, o papai rei sabe, e ele pensa o quê? Vou deixar tudo assim. Não, meu filho. Como diria seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E a mesma forma foi com esse príncipe Charles. Ponto 1. Se o pai e a mãe dele
estivessem mortos, ele não iria assumir. Sabe por quê? Porque um rei, um príncipe só pode assumir o poder se tiver casado. E se por algum motivo ele for casado e estiver separado, divorciado, que foi o que a Lady Di fez, a Diana fez, ele não iria assumir o poder. Então, ou Diana voltava para ele, ou ela precisaria morrer para ele assumir o trono. Então, alguns anos depois de Lady Di se separar do príncipe Charles, ela consegue estar com um namorado mais novo, bonito e que realmente valorizava a Lady Di, a sua namorada, sua companheira, sua esposa, não é? Só que aí é que entram as teorias de conspiração e você agora vai ter que utilizar não apenas dos fatos, mas você vai ter que se utilizar um pouco agora da lógica e do seu próprio pensamento racional. A Rainha Elizabeth estava num carro com o seu companheiro. Do nada, o carro perde o controle e bate contra um poste. Essa é a história contada pelos jornais, por todo mundo. Mas as filmagens desse acontecimento, onde estão? Onde está o pensamento do legista? Onde estão os documentos que provam o ato deles estarem embriagados ou bêbados? Foi feita uma releitura do acidente e, pasmem, todas as ruas no qual eles passaram de carro, todas as câmeras estavam quebradas. Aí eu te pergunto agora, filho. Eu te pergunto, use a lógica. E aí, coincidência ou um acidente muito bem planejado? O que é que tu acha? Responde aí nos comentários. A morte da conhecida Princesa de Gales foi um acidente, foi um acaso ou foi mais um peão jogado ao mar do esquecimento para abrir caminho para um homem que trai ser coroado rei, que é o que ele é hoje? E sabe qual é o melhor? Sabe quem estava do ladinho do rei Charles no dia da coroação? Isso mesmo, a amante na qual ele traía diversas vezes a sua ex-esposa. E agora um casal de traidores está governando a grandiosa Inglaterra. Se você gostou desse vídeo, um pouco diferente eu sei, mas bem interessante, não é? Se você gostou, é bem simples. Deixa o teu like, se inscreve e ativa as notificações. Sabe por quê? Porque assim como essa, tem muita história massa e intrigante chegando por aí. Cheiro!